Responde a um resumo do trabalho feito pelo aluno Adi Nunes Ribeiro, orientado pelo professor Dr. Renato Fileto e com orientação do mestre Ítalo Lopes Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Chamamos de dados sobre o movimento qualquer coleção de dados que possuam posições espaço-temporais de objetos móveis. Tais dados podem ser capturados por sensores, como GPS e GSM, e ou sistemas de informação, como mídias sociais. Postagens georreferenciadas de mídias sociais são consideradas dados sobre movimento, visto que suas coordenadas referem-se supostamente a posições de onde foram enviadas. Além disso, as posições podem possuir relação com o conteúdo textual da postagem. Entretanto, coordenadas geográficas associadas a postagens, quando disponíveis, costumam ter uma baixa precisão, seja devido a problemas nos dispositivos de coleta, seja por erros às vezes intencionalmente inseridos pelo usuário ou pelo servidor, por questões de privacidade. Dados sobre o movimento podem ser associados a locais de interesse, como forma de enriquecimento, visto que esses dados a serem ligados são semi-estruturados segundo tags, que classificam ou descrevem informações relevantes de cada local de interesse. Um local de interesse, ou POI, pode ter várias tags, e cada uma é representada na forma de tupla, chave-valor. Tais dados podem ser tomados, por exemplo, em bases de dados, como OpenStreetMap, ou em bases de conhecimento, como Linked Geodata e GeoNames. O algoritmo proposto visa ligar uma postagem após visitados, procurando utilizar recursos de fácil acesso, evitando dados que possam ser protegidos por políticas de privacidade. O 2RA considera primeiro os points mais próximos à postagem, dentro de um raio passado por parâmetro, e realiza a desambiguação selecionando a ligação, cujo nome da entidade citada no texto possua maior similaridade léxica com o nome de superfície do POI. Além dos dados a serem ligados, o 2RA possui como variáveis de entrada um raio menor, um raio maior que corresponde à distância máxima entre postagens e pós, e a proximidade léxica mínima, que para os experimentos nós utilizamos a distância Arrow-Winkley como forma de medir a proximidade. O algoritmo funciona de maneira a aceitar como ligação correta se existir apenas um POI no raio menor. Caso contrário, ele faz desambiguação via proximidade léxica, respeitando o valor mínimo passado como entrada. O algoritmo do Bacora 2 foi usado para comparação com o 2RA. Este algoritmo foi desenvolvido previamente no próprio laboratório e também serviu como base para o 2RA. A diferença é que ele possui apenas um único raio e a desambiguação é feita unicamente através da proximidade léxica, o que faz com que ele tenha uma capacidade de cobertura reduzida. Os dados que foram ligados foram retirados do Twitter e possuíam um aplicativo padrão do aplicativo Foursquare, visto que facilita na hora da retirada do local do texto. Além disso, foram utilizados 5.604.765 pós pertencentes ao território brasileiro. Utilizamos como raio maior aproximadamente 100 metros, como raio menor aproximadamente 32 metros, que é a capacidade
a garantia certa do GPS. A proximidade léxica mínima foi de 0,8 e nós utilizamos a distância Yarrow-Winkler. Tá. Quanto aos resultados, nós observamos que o tamanho do raio menor possui influência na quantidade de ligações com pós únicos dentro do raio. Além disso, a informação coletada mostrou uma proporção direta entre o tamanho do raio e a quantidade de ligações feitas. As ligações com pós únicas, por serem ligações feitas com um tempo menor do que as ligações comuns, faz com que o tempo de execução total se torne inversamente proporcional ao tamanho do raio menor. Dividindo este tempo em tempo de junção espacial e tempo de algoritmo, os números mostram uma maior importância do tempo de query e essa importância é proporcional ao tamanho do raio menor. Comparando o Baqara e o 2RA, nós observamos que eles possuem números de execução extremamente parecidos. O trabalho conclui que o algoritmo possui um maior valor em aplicações nas quais a precisão não seja um fator crítico do negócio, pois tal algoritmo possui um baixo tempo de execução, pouca necessidade de informação de entrada e uma grande cobertura quando comparado com os outros algoritmos da literatura. Entretanto, ele perde um pouco em precisão quando comparado com o algoritmo do Baqara 2. Os estudos revelaram que o algoritmo proposto pelo bolsista possui uma cobertura maior que o algoritmo Baqara 2, ou seja, consegue ligar um número maior de tweets com pós próximos. Aqui está uma lista para trabalhos futuros, que inclui experimentos com outros tipos de dados, ou seja, diferentes padrões que não sejam do Foursquare, o aumento na quantidade de dados, produção de relatórios gráficos e artigos, utilização de outras ferramentas, como outros bancos de dados ou outras formas de fazer a similaridade léxica. Muito obrigado.